O Clube do Remo vive uma verdadeira lua de mel com seu torcedor. Isso porque o Leão é líder da Série B. É claro que ainda tem os outros jogos para fechar a rodada, mas independente disso, o Remo tá lá. Nas primeiras colocações, está dentro ali do bolo que está disputando uma das 4 vagas para a Série A do ano que vem. E Ronaldo, mas está muito cedo para falar disso? Não tem problema. Toda hora é hora para falar de acesso. É o pensamento dos jogadores e também da torcida azulina. O Remo que faturou mais de 1.300.000 reais com os seus 3 primeiros jogos dentro de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente ainda vai falar sobre os transtornos da entrada do torcedor lá no Mangueirão. Ainda tá acontecendo, tá sendo recorrente e um tá empurrando o problema pro outro. E tem repá chegando, hein? Vamos falar sobre isso. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente, para que a gente continue sempre com a nossa criação de conteúdos, sempre trazendo informação para você que acompanha aqui o canal. Bem, bora falar então sobre essa vitória do Remo, sobre a equipe do Amazonas, uma vitória que deixa o Remo na liderança da Série B, a liderança momentânea, um ponto a mais que o Avaí. Essa aqui é a verdade, o Avaí ainda vai jogar na próxima segunda-feira contra o Goiás, um confronto inclusive direto. Seria nada mal um empate aí, né? Seria muito bom um empate pro Clube do Remo nessa partida. E o autor do gol do Clube do Remo, Pavani, falou a respeito do gol e falou para quem ele dedicou aquela flechada. O Pavalov, o nosso querido artilheiro do amor. Apaixonado Pavani, hein? Bora acompanhar a entrevista que ele deu ao meu amigo Jorge Filho do canal Meu Poderoso Leão. Afinal de contas, pra quem ele dedicou esse gol? Acho que você já sabe a resposta, mas vamos acompanhar. Pavani, parabéns, foi mais um bom jogo, um baita jogo teu e também da equipe toda. O Remo foi dominante durante boa parte do tempo da partida e quando ficou com a mais foi mais ainda. Aquele golzinho com aquela flecha do amor, Pavlov agora arqueiro, o campeão arqueiro do amor, a galera tá falando. Como é que foi? Manda pra gente. Primeiramente agradecer a Deus. Eu falei pra ela que ia fazer gol hoje, ia mandar pra ela. Fui feliz e fiz. Mas parabenizar o grupo todo pela excelente partida que fizemos. A Série B é muito difícil e começamos bem. Manter agora essa pegada aí pra brigar pelo acesso. E é aquela máxima, o Remo pode até não jogar bem, mas tá vencendo. E é isso que importa na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda mais é porque nas próximas rodadas o Remo vai enfrentar confrontos diretos ali na parte de cima da tabela. Então é importante criar essa gordura nesse início, para aí, se precisar lá na frente queimar essa gordurinha, já ter gordura suficiente para queimar. Eu falei sobre isso na minha análise RS, o vídeo que já tá aqui no canal. O Clube do Remo que faturou mais de 1.300.000 reais com a presença do seu torcedor nos 3 primeiros jogos dentro de casa. Mais de 1.300.000 reais. Se o Remo pudesse diminuir mais a questão das despesas, certamente poderia faturar mais. Isso é fato. Isso é fato. Tem algumas coisas que eu não consigo entender ali nas despesas que eu vejo no borderô. Tem lanche lá que custa 50 reais ali para os orientadores que trabalham lá nos dias de jogo. Algo de errado não está certo, mas não dá para falar nesse vídeo agora. Pelo menos 1.300.000 que vai fazer toda a diferença, claro, no planejamento do Leão. Pelo menos ali para ter ali o pagamento da folha, para ter ali os custos diários, que a gente sabe que todo clube de futebol tem um custo diário, e ter esse recurso das arquibancadas ainda para o Clube do Remo é sempre muito bom. Mas essa lua de mel com o torcedor, ela não pode também ser usada como uma borracha para apagar o transtorno que o torcedor azulino teve no jogo contra o Amazonas. Coloca aí as imagens. Olha só a quantidade de gente fora do estádio, isso momentos antes para entrar no jogo. Ronaldo, mas os torcedores deixam para entrar em cima da hora. O torcedor pode entrar na hora que quiser. E o Mangueirão tem mais catracas disponíveis justamente para atender a essa alta demanda. E uma matéria do portal DOL, do Diário Online, escrita pelo Magno Fernandes, relata que torcedores fizeram até boletim de ocorrência
por conta desse transtorno que aconteceu. Inclusive na reportagem que o DOL, no caso do boletim de ocorrência que o DOL teve acesso, tá dizendo assim, abre aspas, ao chegar para entrar no estádio Mangueirão ao passar o seu ingresso na catraca, o mesmo apresentou informação de que já havia passado na catraca. Olha só a loucura que aconteceu aí nesse momento. Fora também os relatos de catracas que não estavam funcionando, que não estavam lendo os ingressos, e isso causou um transtorno muito grande. O CEO do Clube do Remo, o André Alves, ele disse que o Remo está atento aos acontecimentos e que foi registrado o boletim de ocorrência e que vai apurando para saber o que aconteceu e solucionar o problema. Além dele também, o vice-presidente do Remo, o Glauber Gonçalves, disse que já conversou com o presidente Tonhão sobre essa situação e pelo que se tem percebido, inclusive nas imagens que você está vendo agora, mais uma vez a catraca travou. Só que nesse primeiro momento está sendo visto ali o que de fato ocasionou esse problema. O fato é que as catracas do o Mangueirão é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, que inclusive informou por meio de nota ao DOL que a responsabilidade pela logística, operação das catracas, venda de ingressos e preço dos produtos vendidos é do clube mandante, que é, no caso, o Clube do Remo. Fecha aspas. Volta a imagem aqui para mim. O que não pode é um ficar transferindo a responsabilidade para o outro. É encontrar a solução para que o torcedor seja bem tratado e que tenha um acesso garantido no Mangueirão da melhor forma possível. E eu digo isso porque quarta-feira já tem Repar, jogo grande, jogo que vai ter no mínimo 45 mil torcedores, 40, 45 mil, dependendo aí da quantidade de vendas. Então assim, tem que ter um controle. A CEL, por ser a responsável do estádio, por ser responsável pela estrutura, precisa averiguar se o problema está acontecendo em alguma parte que corresponde a ela. E o clube, no caso o Remo ou o Paysandu, que são os que mais utilizam o Mangueirão, precisam verificar da parte deles, da competência deles, o que está acontecendo, o que está travando a entrada do torcedor. O que não pode é o torcedor ser tratado dessa forma, ficando na fila como se fosse, sabe, aqueles bois indo para um caminhão. Assim, com todo respeito, tá? Mas parece um curral, cara. E aí é complicado. Complicado. O torcedor não pode ser tratado dessa forma. Independente disso, o torcedor azulino tá feliz, o torcedor azulino tá confiante e quer que o Clube do Remo continue nessa crescente cada vez mais. E aí, torcedor, me fala aí, o que é que tu tá achando desse momento do Clube do Remo? Coloca o teu comentário aqui embaixo. Aproveita também e te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo e não perca os nossos conteúdos. Nos ajude a chegar na marca de 40 mil inscritos, isso é muito importante pra gente. Beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima!